Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Nós estamos aqui estudando a carta de Paulo aos Romanos e nós já vimos há algumas semanas sobre o Evangelho, sobre o verdadeiro Evangelho que é Jesus Cristo, nosso Senhor, e nós vimos também sobre a ressurreição, que a ressurreição é aquele ponto de conversão, aquele ponto de mudança de rumo das nossas vidas. Ela é também um fato histórico, porém nela Jesus Cristo é investido como Filho de Deus, por isso ela tem esse impacto sobre as nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre a graça que recebemos em Jesus. Eu quero pedir você para pegar a tua Bíblia, pause este vídeo aqui, pegue a tua Bíblia e venha nos acompanhar na leitura da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versos de 1 a 7. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos de 1 a 7, diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor acrescente a leitura da sua palavra aos nossos corações. Então vamos falar um pouco hoje sobre a graça. O apóstolo Paulo aqui no versículo 5 ele diz: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. O apostolado é o ministério que ele recebeu, mas ele fala aqui também da graça que recebemos por intermédio de Jesus Cristo. Então bem, a graça é um fato real, embora incompreensível, de que Deus se agrada de nós, seres humanos, e que nós também podemos nos alegrar em Deus. Mas a graça, ela somente é a graça quando ela for reconhecida como inexplicável, como sem razão de ser, como realmente incompreensível. E é por isso que só existe a graça quando compreendemos a ressurreição como dádiva de Cristo. Porque na ressurreição, Cristo eliminou essa distância que existia entre nós e Deus, que era a morte que nos separava de Deus. Na ressurreição, Cristo então elimina essa distância que existe entre Deus e nós. Ele tira essa distância, ele rompe o túmulo violentamente e ressurge triunfante para a vida. E essa ressurreição é a graça que nós recebemos de Cristo. E essa graça ela só pode ser tida como graça justamente porque ela é inexplicável. Nós não sabemos por que Deus se agrada de nós, seres humanos, caídos, pecadores. E também, nesta graça, nós entendemos que nós podemos nos alegrar em Deus, justamente porque Ele tem essa relação conosco. Pois Deus nos conhece de longe. E pela graça nós também podemos conhecer em Deus, na sua muita altitude, nós também podemos conhecer a Deus. Mas na graça, nós nos achegamos ao nosso semelhante, nós podemos nos achegar ao nosso próximo, inevitavelmente, pela graça, na condição de mensageiro. Quando nós recebemos essa graça, quando nós recebemos a certeza, a convicção da ressurreição de Cristo por nós, quando nós nos aproximamos de alguém, nós somos inevitavelmente mensageiros dessa graça. O apóstolo Paulo diz lá, em 1 Coríntios 9,16, ele diz assim: uma coação, uma obrigação está sobre mim. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. A diferença da situação de Paulo para nós é uma questão de intensidade, de mais ou de menos. Onde houver a graça de Cristo, nós tomamos parte da proclamação da ressurreição. A
partir do momento que nós recebemos a graça, nós tomamos parte, nós somos participantes dessa proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, da sua ressurreição, que é esse ponto de retorno, esse ponto de conversão, para onde convergem todas as coisas deste nosso tempo, deste nosso mundo. Por mais que o homem não queira, por mais que o homem lute contra isso, por mais que o homem não acredite nisso, a graça ela é irresistível. Não existe como negar essa graça quando ela alcança o ser humano. O ser humano, o homem ou a mulher que tiver encontrado a graça de Deus, começa então a colocar em dúvida o padrão, a legitimidade do modo de ser deste mundo. Começamos a questionar o modo que esse mundo vive, o modo, as coisas que esse mundo ensina. E a partir daí passamos tanto a lutar contra esse padrão, essa conduta do mundo, tanto quanto lutamos pela esperança que é ofertada em Deus. E não é sobre uma convicção minha, uma pregação do que eu acredito, do que eu quero, mas é o testemunho da fidelidade de Deus que nós encontramos em Cristo. A pregação do Evangelho não é o que eu acredito porque eu quero, porque eu criei isso na minha cabeça, então você também tem que acreditar, mas não é. A pregação do Evangelho é o testemunho da fidelidade de Deus em Cristo, que nós encontramos na ressurreição de Jesus e que nós ficamos devedores disso a partir de quando conhecemos a Cristo. Por isso temos, o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, há uma coação, há uma obrigação sobre mim de pregar o Evangelho. E essa fidelidade, assim, despertada no ser humano, essa fé que aceita a graça, nos leva a essa obediência. E essa obediência que não é só minha, mas de todo aquele que tem esse encontro, que tem esse entendimento da graça, que recebe da graça de Deus na ressurreição de Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. O mesmo Deus que fez de Paulo o apóstolo dos gentios, ele pensou também em nós, nos cristãos lá de Roma e também em nós, para nos trazer ao seu reino que está próximo de vir. E nós temos a certeza, temos a convicção disso. Assim nós somos chamados para a santidade e não pertencemos mais a nós mesmos, nem ao velho mundo, mas nós passamos a pertencer a Deus que nos chamou. Essa é a graça. Esse é o sentido da graça em nossas vidas. E também tanto para os romanos como para nós, o Filho do Homem estabelecido foi investido como Filho de Deus por força da ressurreição, como nós vimos na semana passada. Na ressurreição que nós temos Cristo sendo investido como Filho de Deus. E também nós, agora, estamos cativos dessa grande carência, dessa grande dependência que nós temos de Deus e também da grande esperança que nós sentimos da vida eterna em Cristo, de viver o reino de Deus. E também por isso nós entendemos que nós fomos escolhidos e particularizados por Deus de alguma forma. E também para nós existe uma nova condição. Na graça e na paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma nova condição em Deus pela graça que recebemos na pessoa de Jesus Cristo pela ressurreição. E dessa forma nós somos irmanados a Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós e Cristo, filho do mesmo Pai que é Deus. Que essa condição se renove constantemente na nossa vida. Que essa condição seja a nossa paz infinitamente. Porque ninguém pode dizer que conhece a Deus, ou que Deus concedeu algo específico, especial, algum favor especial para mim. Uma só é a graça, e essa graça está na ressurreição de Cristo, e não na minha vontade nem na tua. Essa graça está na ressurreição de Cristo que alcança todos, que creem, que servem a Deus, que buscam orientação na palavra. Por isso eu quero incentivar você aqui a ler a Bíblia. Pegue a Bíblia, leia a Bíblia, estude a palavra de Deus. Não fique só ouvindo algumas coisas que alguns dizem. Leia a Bíblia. Charles Spurgeon diz assim: você pode passear por vários livros, mas faça morada na Bíblia. Faça residência na palavra de Deus, porque é ali que você tem toda a sua regra de fé e de prática para a tua vida. Se oriente em Deus, se oriente na palavra de Deus. Seja alcançado por essa graça, você seja disposto
a receber e a viver da palavra de Deus na tua vida. Que essa graça te alcance, o Espírito Santo venha atuar na tua vida e que você tenha grande compreensão do significado da ressurreição e da graça de Cristo em você hoje e sempre. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida. Se você gostou desse vídeo aqui, compartilhe este vídeo, se inscreva aí no nosso canal e venha compartilhar conosco todas as quintas-feiras um pouco da palavra de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.